então mais um pouco sobre movimento em campo gravitacional. Agora o papo é arremesso vertical para cima, no vácuo. Eu vou ter um corpo que vai ser arremessado verticalmente para cima. Nós vamos analisar esse movimento em três fases distintas. Eu vou ter um corpo que é lançado inicialmente aqui desta posição. Ele vai ter uma velocidade inicial, digamos aqui, de 40 metros por segundo. Essa velocidade inicial aponta para cima. Então, está aqui, ela é indicada a velocidade inicial apontando para cima. Eu sei que a única força que atua sobre esse corpo é a da gravidade. Ela aponta para baixo, vai gerar nesse corpo uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vai apontar para baixo. Aí nós passamos a ter um problema. Duas grandezas vetoriais com sentidos contrários. Então, uma delas vai ter que ter sinal positivo, a outra negativo. Então, nós vamos convencionar, eu aqui contigo agora, que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, eu vou considerar que o G, nesse exemplo, vai valer menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Porque ele está apontando para baixo. E aí a velocidade inicial é mais 40 metros por segundo, porque ela está apontando para cima. Então, aqui positivo. Bom, então esse instante é o instante t igual a zero. Aqui é o instante inicial, t igual a 0 segundo. Um segundo depois, o corpo vai chegar mais ou menos por aqui, com uma velocidade de... A velocidade não tem que variar menos 10 metros por segundo a cada segundo, então chega aqui com uma velocidade V1 igual a 30 metros por segundo. Passa mais um segundo, num segundo, ele vai chegar aqui com uma velocidade que vai ter variado, menos 10 metros por segundo, então chega aqui com uma velocidade de 20 metros por segundo, apontando para cima essa velocidade. Passa mais um segundo, num terceiro segundo, portanto, o corpo chega aqui com uma velocidade que será de 10 metros por segundo. Tudo porque a aceleração é menos 10. Então, a velocidade está variando menos 10 metros por segundo a cada segundo. Quando chegar lá no quarto segundo, o corpo para. Velocidade V4 igual a 0. Então, nesse instante, o corpo atingiu a altura máxima. Que é quando ele para. A partir daí, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai começar a cair. A partir daí, ele começa a cair. Então, vamos analisar agora a descida do corpo, partindo da altura máxima. Então, aqui, quando o tempo é 4 segundos, ele tem uma velocidade que eu chamei de V4 igual a 0. Quando o tempo for igual a 5 segundos, o corpo vai estar caindo. Portanto, a velocidade agora aponta para baixo. Essa velocidade é V5. E essa velocidade V5 vai ser igual a 10 metros por segundo, só que ela aponta para baixo. E para baixo, para nós, pela convenção que eu adotei no início, é negativo. Passa mais um segundo e o corpo chega mais ou menos por aqui. Com uma velocidade que eu vou chamar de V6. A velocidade V6 que ele tem aqui vai ser de 20 metros por segundo, porque a aceleração é 10, só que para baixo, então é menos 20 metros por segundo. Quando o tempo for igual a 7 segundos, o corpo chega aqui com uma velocidade V7, que vai ser de menos 30 metros por segundo. Por que menos? Porque está apontando para baixo esse V7. E passa mais um segundo e nós chegamos à posição que o corpo tinha quando ele partiu. A posição que ele tinha quando partiu, que era aproximadamente essa aqui. Então, aqui ele chega com a velocidade, que eu vou chamar de V8, no oitavo segundo, ele chega com uma velocidade V8 que é de 40 metros por segundo para baixo. Então, negativa, certo? O que a gente pode observar? Que à medida que ele sobe, a velocidade diminui, como é de se esperar, e à medida que ele desce, a velocidade do corpo aumenta na descida. Descida
para mim negativo, subida para mim positivo. Então, veja, eu tenho aqui a subida e eu tenho aqui a descida. Não vamos mais nem discutir, né? Se a aceleração é constante, isso é um MRV, estão valendo as fórmulas do MRV já adaptadas para queda livre. Então, eu já deixei no cantinho ali para a gente não precisar ficar lembrando delas ao longo da explicação. Vê, agora, eu tenho aqui, se o ponto de partida for igual ao ponto de chegada, eu vou ter a altura de subida igual à altura de descida, o tempo de subida igual ao tempo de descida. Então, se altura de subida igual à altura de descida, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. E aí eu posso trabalhar com exemplos. Por exemplo, vamos pensar que assim, ó, qual vai ser a altura do corpo em relação à posição inicial quando o tempo for igual a 6 segundos? Ora, como é que eu vou trabalhar isso? Eu posso pegar, por exemplo, esta equação. H igual VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Ao invés de A, o G. Então, eu vou ter que altura ele vai estar do solo quando o tempo for 6 segundos. Com que velocidade ele foi lançado inicialmente? 40 metros por segundo. Tempo, 6 segundos. G vale quanto? Menos 10. Então, aqui eu vou botar menos 10, vou multiplicar pelo t ao quadrado, que é 6, né? Dividir por 2. Então, h vai ser igual, 40 vezes 6 dá 240, mais vezes menos dá menos, 10 vezes 36 sobre 2. Vou dar uma simplificada aqui, ó, fica 18. Então, eu vou ter aqui a altura que ele vai estar do solo, vai ser igual a 240, menos 180. 240 menos 180 vai dar 60 metros, é isso? 60 metros. Então, quando o tempo for igual a 6 segundos, ele vai se encontrar a 60 metros do solo. 60 metros do solo. A gente pode ver, por exemplo, no item B, a que altura do solo o corpo estaria quando o tempo era 2 segundos. Qual a altura do solo que o corpo se encontra quando o tempo é igual a 2 segundos? Então, vou pegar a mesma fórmula. H igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. H igual VO, velocidade inicial, 40. O tempo, 2. Mais o G, que é menos 10, vezes o t, que é 2 ao quadrado, sobre 2. Então, h vai ser igual a 80 menos 10 vezes 4 sobre 2. Simplifica aqui, dá 2. H vai ser igual a 80 menos 20, que vai dar 60 metros. Quer dizer que, no tempo igual a 2 segundos e no tempo igual a 6 segundos, o corpo se encontra à mesma altura do solo. Os mesmos 60 metros. Tá legal? Vê como é simples trabalhar com arremesso vertical para cima. Só tem que tomar o cuidado de velocidade para cima tem um sinal, aceleração da gravidade para baixo tem um sinal contrário. Tu adota o sinal que tu quiser. Se tu quiser dizer que para cima é negativo, então para baixo é positivo. Não tem problema. Tu adota a convenção, só que tu segue do início até o final com a mesma convenção, que tu não vai ter erro na hora da resolução da questão. Tá legal? Segue comigo aí, a gente vai falar mais um pouco sobre movimento em campo gravitacional.